O Sínodo dos Bispos sobre o tema da sinodalidade marca na Igreja Católica o mês de outubro. Acontece a reunião dos bispos de todo o mundo precisamente sobre este tema, mais uma etapa de um processo que o Papa Francisco teve a iniciativa de propor a toda a Igreja e que agora conhece uma etapa marcante, sem dúvida nenhuma, esta reunião do Sínodo dos Bispos. E é nesse contexto que queremos hoje falar com o professor Borges de Pinho, José Eduardo Borges de Pinho, cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar no programa 70x7. Este é um tema que tem estudado, que tem partilhado as suas reflexões precisamente para corresponder ao desafio do Papa Francisco e agradeço a sua partilha também aqui no programa 70x7. Começamos por uma marca que me parece que vai sendo cada vez mais acentuada em todo este processo sinodal, que é o diálogo entre os cristãos, que é o ecumenismo. Que relevância tem o facto de o início desta Assembleia Sinodal iniciar com uma Assembleia Ecuménica, iniciar com o Papa, com 12 líderes de outras confissões cristãs, convocá-los para este diálogo? Eu creio que tem várias vertentes. A primeira, talvez, o facto de que se pretende um encontro entre cristãos, ainda com mais jovens, um encontro porque tudo vai convergir para uma vigília de oração, no sentido, portanto, de que estamos diante de um acontecimento que, antes de mais, nos pede abertura de espírito, acolhimento de Deus na oração. Por outro lado, a questão da sinodalidade tem uma grande tradição em termos ecuménicos. A questão em si, isto de procurar viver em conjunto, caminhar juntos e traduzir isso em formas de partilha e formas de participação em órgãos. Nesse aspecto, a tradição ortodoxa é muito significativa, na linha da grande tradição da Igreja, mas todas as igrejas provenientes, portanto, da chamada Reforma do século XVI, todas essas igrejas têm uma enorme tradição sinodal, precisamente porque no cerne também da Reforma, não foi o único aspecto, mas à luz da Escritura e na renovação da Igreja que a Palavra de Deus nos pede, todas essas igrejas caminharam num sentido de uma participação mais ativa e efetiva dos cristãos e, por isso, mesmo as instâncias doutrinais, no sentido amplo da palavra dessas igrejas, doutrinais e pastorais, estão marcadas por essa dimensão de participação de todos os membros da Igreja. Mas há um terceiro aspecto que é realmente importante, é que hoje, mesmo na visão ecuménica global, creio que há uns anos esta parte, posso dizer isso, creio que há uma mudança, aliás sinalizada já pelo próprio Papa Bento XVI. Quer dizer, temos de pensar o ecumenismo e a unidade da Igreja não puramente como um objetivo em que nós chegamos a acordo sobre determinados temas em si, o ministério ordenado, o papado, a Eucaristia, etc, etc. Claro que esse objetivo permanece de uma comunhão fundamental na fé, embora tenhamos de entender, tenhamos de precisar o que é isso, não é bem um monolitismo doutrinal, mas entende-se hoje que já o próprio facto de estarmos juntos, de tomarmos iniciativas em conjunto, de rezarmos juntos, de trabalhar juntos para a transformação do mundo e para a ajuda à resolução dos problemas do mundo, que isso é já uma expressão sublime de comunhão e de unidade da Igreja. O próprio Papa Francisco já o disse, ou seja, caminhar juntos é aquilo que nós hoje podemos e devemos fazer, mesmo que continuemos com divergências doutrinais. Por isso é que este acontecimento de Roma tem de facto um grande simbolismo, e a presença do prior Thésée, que foi um dos dinamizadores dessa ideia, tanto quanto me parece. Sim. Desafiou o próprio equipa pois, sinodal. Exatamente. Portanto, juntando, digamos assim, este elemento de orante e este elemento de presença ativa, de caminhar em conjunto, eu creio que tem uma relevância muito grande, sim. Acontece esta vigília de oração no dia em que são criados novos cardeais, há o consistório de manhã, enfim, há uma proposta de trabalho com os jovens na tarde de sábado. Exatamente. E nessa vigília ecuménica.
Que sinal o Papa Francisco quis também deixar ao colocar no mesmo dia, ao levar para Roma no mesmo dia todos estes acontecimentos? Sim, a gente só pode inventar um bocadinho, tentar descobrir. Eu julgo que nesta visão do Papa Francisco, os cardeais voltam também um bocadinho provavelmente a ser aquilo que eles foram na tradição da sua origem. Antes de mais e fundamentalmente ajudantes ou, digamos, auxiliares do Papa no exercício do seu ministério. Claro que isto noutros tempos e noutras condições. E centrados na Igreja de Roma. Eu creio que aqui o Papa poderá querer dar um sinal também de que, de facto, estas nomeações que ele faz, para além da sua amplitude universal, do tipo de escolhas que faz, etc., quererá dizer que, de facto, ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda e precisa de pessoas que assumam em plenitude das suas possibilidades e faculdades, que assumam esta tarefa de o ajudar a governar a Igreja, quer na dimensão interna, mas também nesta dimensão ecuménica. Ou seja, que, portanto, que a Igreja tem de dar um salto qualitativo na vivência da sinodalidade, também na sua faceta ecuménica, que é uma faceta que na nossa linguagem está muitas vezes presente, mas na prática está muitas vezes esquecida. E é sobretudo esse caminho do ecuménico com muitos percalços, com algumas pedras no caminho, não é? E o mesmo se pode dizer da sinodalidade. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Aproximar esses dois caminhos é uma estratégia, na sua opinião, positiva, ou, enfim, as dificuldades mútuas em cada um desses caminhos podem criar mais obstáculos aos objetivos que o Papa pretende? Sim, sim e não neste aspecto. Por um lado, é verdade que, juntando questões ecuménicas no sentido temático, à problemática da sinodalidade em si mesma, pode criar de facto, às vezes, obstáculos maiores. Nós não podemos esquecer que a opção ecuménica é uma opção fundamental do Concílio Vaticano II, mas que tem provocado também as suas reações, não é? Como outros elementos do Concílio. Agora, na realidade, sim, na medida em que portanto, a vivência da sinodalidade a este nível provoca inevitavelmente um processo de aprendizagem, certamente um processo de aprendizagem amplo, mas é verdade que se os nossos bispos e cardeais tiverem uma sensibilidade renovada para a realidade ecuménica, e eu vou agora dizer, e abrirem os olhos para a realidade cristã, que é muito mais que a simples Igreja Católica, isso é algo muito importante para a efetiva vivência da sinodalidade e para os caminhos do ecumenismo no futuro, quaisquer que eles sejam. Mas agora, se nós formos, por exemplo, para um nível mais pequeno, o nível das nossas comunidades, eu creio que se os nossos cristãos comuns tivessem um bocadinho mais de experiência e de conhecimento também, mas também de diálogo a este nível, com outros cristãos, percebessem o que é que acontece fora do espaço da Igreja Católica, talvez houvesse menos resistências da parte de alguns às questões da sinodalidade. Saberiam valorizar aquilo que acontece fora do espaço da Igreja Católica e eu não estou a falar teoricamente. Nós temos os países do norte e centro e norte da Europa têm esta experiência no dia a dia e nós sabemos que, de facto, mesmo que cá fiquemos às vezes um bocadinho escandalizados, entre aspas, com o caminho sinodal alemão, é evidente que o caminho sinodal alemão e muitas outras experiências que existem em França, na Alemanha e nos países, Inglaterra e países nórdicos, essas experiências têm muito que ver com, exatamente, a percepção de que a realidade ecuménica e a realidade sinodal das outras igrejas nos desafia, nos estimula e ajuda a crescer. Quer isso dizer que viver o ecumenismo é meio caminho andado para cumprir este propósito da sinodalidade? Eu julgo que sim.
reconhecendo sempre que novas dificuldades possam surgir e também admitindo que a própria experiência das outras igrejas nesta matéria é uma experiência diversificada. Estou-me a lembrar do caso das igrejas da Comunhão Anglicana, não é? Onde alguns dos problemas que nós colocamos estão a surgir neste momento porque a Igreja Católica e as igrejas também, as grandes igrejas cristãs, não são só europeias, têm uma presença no mundo, felizmente, e, portanto, há aqui sensibilidades, experiências e visões culturais que são muito diferentes. Agora, sem dúvida que este conhecimento mútuo, esta troca de experiências, esta abertura de espírito para o que a realidade ecuménica significa, não para a Igreja em si mesma, que é importante. O ecumenismo não existe para si mesmo, existe para que as igrejas, os cristãos, sejam capazes de testemunhar melhor o Evangelho e ajudar os homens e as mulheres de hoje, no mundo com as suas dificuldades. E, portanto, nesse aspecto, eu creio que, independentemente dos acidentes de percurso e dos sobressaltos, é um caminho irreversível, ainda que, sem dúvida, muito, muito lento. No regresso da viagem que fez à Mongólia, o Papa disse que no Sínodo não há lugar para a ideologia, há lugar para o espaço, para o confronto da doutrina. E quando se pensa seguir um caminho ideológico, acaba o Sínodo. E este é um perigo real no caminho sinodal que está em curso, existir o confronto entre diferentes posições, a tal ponto que se transformem em ideologias e que possam levar ao afastamento de grupos. É um perigo real, é um perigo real. É um perigo real porque nós não temos na tradição católica, começar por aí, nós não temos, na minha opinião, uma grande experiência e tradição de diálogo aberto e continuado. Portanto, temos mais uma mentalidade... Muito menos de confronto, não é? De confronto, exatamente. Temos mais uma mentalidade disponível para receber as coisas de cima para baixo e, portanto, para atitudes até por vezes marcadas por um certo autoritarismo que tem como correspondência a obrigação de obedecer. E, portanto, que há questões... Há, por outro lado, um outro problema que não podemos esquecer, que para muitos dos cristãos, sabemos assim, comuns, daquelas pessoas que participam nas nossas comunidades e são pessoas muito boas e querem ser boas e procuram ajudar a Igreja a testemunhar o Evangelho, que há um nível de formação cristã bastante básico, portanto, eu diria mesmo deficiente, limitado. As coisas não se passam pura e simplesmente, nem decisivamente ao nível intelectual, ao nível da formação. Mas a formação é um dos problemas básicos, que aliás aparece no próprio documento do Sínodo, aparece no documento dos nossos bispos a propósito dos ministérios, portanto toda a gente tem consciência disso. A questão é agora como é que isso se faz e como é que não estamos sempre a repetir as mesmas coisas e não avançamos decididamente e organicamente. Portanto, esse risco existe. E neste momento, com todas as possibilidades que existem também de uma certa comunicação, que são uma riqueza muito grande do mundo em que vivemos, mas também é uma possibilidade de deturpação e de influências ideológicas limitadas, ou seja, que acabam por difundir coisas, difundir ideias que por vezes são erradas ou por vezes são ideologicamente marcadas. Eu creio que isso é um grande desafio. Eu não tenho a certeza, pelo contrário, até tenho certo receio, de que todo este processo sinodal, não tenho a certeza que acabe de uma forma absolutamente pacífica, entre aspas, não é? Não tenho. E, portanto, que surjam também tensões é normal, se surgirem também algumas divisões. Por exemplo, se grupos não entendem determinadas coisas, não aceitam, que no fundo são uma concretização do concílio. O concílio é uma realidade da Igreja, quer dizer, podemos discutir este ou aquele ponto, mas não podemos rejeitar o Concílio Vaticano II. Portanto, quem não está disponível para caminhar com o espírito e a letra do Concílio Vaticano II e se auto-excluir, pronto, nós respeitaremos
Não vamos dizer que não são cristãos pura e simplesmente. É mais um ponto de diálogo que se estabelece. Estabelece, exatamente, mas temos de admitir isso. Agora, era importante de facto que este processo sinodal fosse, e eu creio que em muitos sítios está a ser aproveitado de uma forma muito, muito positiva, até está entre nós, embora muitas vezes não se divulgue. Mas devia estar mais, claro. Mas, por exemplo, neste fim de semana decorre em Braga a segunda Assembleia Sinodal. Por aquilo que li, parece-me realmente que é um passo em frente em termos de modo de refletir e, pelo menos, de estimular que o processo continue. Agora, o crescimento decisivo será. Os resultados nós veremos depois, não é? E os resultados demorarão o seu tempo. Demoraram no passado, demorarão hoje, por exemplo, dou um exemplo muito simples, o Papa Francisco instituiu o Ministério de Catequista, mas há 10 anos, mais ou menos, no Sínodo sobre a Evangelização, há lá uma proposta havia uma proposta no sentido de que na Igreja se instituísse o Ministério de Catequista, coisa que, portanto, como sabemos, do ponto de vista prático, se calhar em muitos sítios já existia, mas do ponto de vista, digamos, jurídico não existia. A própria Caminhada Sinodal tem 60 anos, não é? Exatamente. A Secretaria do Sínodo foi criada por Paulo VI. Exatamente. E este acontecimento, portanto, é sem dúvida um grande momento de recepção do Concílio. E aqui talvez voltem alguns problemas que na altura houve. O Papa João XXIII falou nos profetas da desgraça, na altura, porque aquilo foi uma ruptura em algumas mentalidades e em modos da Igreja encarar a sua presença e ação no mundo, e, portanto, é natural que hoje algo se verifique. Eu, nesse sentido, eu julgo que o Papa Francisco fez algo que eu considero muito positivo, que foi convidar também algumas pessoas que olham para o processo sinodal com reserva e ceticismo grande. Até, para não dizer quase oposição. Por exemplo, Gerhard Ludwig Müller, que foi o ex-prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, escreveu textos, de facto, nesse sentido. Eu creio que isto de nós também aprendermos a ouvir as outras posições, mesmo não concordando com elas e dizendo claramente, isso é que me parece importante, dizendo claramente que não são caminho do futuro, não podemos andar aqui com meias palavras, mas manter os pontos de diálogo e manter esta convicção de que, de facto, os caminhos das pessoas, eu também poderia dizer, o acolhimento de Deus das pessoas na sua vida concreta na Igreja não obedece totalmente aos nossos critérios, às nossas leis, às nossas determinações. E, portanto, haver esta abrangência, quer dizer, eu posso não concordar com A, ou com B ou com C, mas admito que haja pessoas que prefiram caminhar por esse caminho, desde que respeitem aquilo que é o fundamental do Evangelho e da tradição, chamemos-lhe, fidedigna e central da Igreja. Temos de admitir isso. Professor José Eduardo Borges de Pinho, vamos tentar trazer este debate sobre a sinodalidade, participação, caminhar em conjunto, colegialidade, corresponsabilidade, enfim, as palavras são muitas, pois. Mas coloquemos tudo isto na circunstância das comunidades concretas. Paróquias, dioceses, bispos, padres, leigos. Desde logo há aqui formulações que interessa evitar, por exemplo, padres, leigos, de que forma é que no concreto este exercício da corresponsabilidade deve ser traduzido? Ora bem, as situações... Claro que isto era uma conferência das muitas que o professor Eduardo tem feito. As situações são diferentes, os recursos das comunidades são diferentes, recursos em pessoas, em meios também financeiros, em disponibilidade de tempo, etc, etc, etc. Mas esse será o problema ou estará mais na atitude de cada um diante desta questão? Sem dúvida que está na atitude e nos pressupostos que estão por detrás. É evidente que numa qualquer comunidade, se não há um espírito de abertura e de liderança amadurecida e de espírito
criativo de quem presida a comunidade, dificilmente se podem dar passos concretos de sinodalidade. Este projeto do debate no Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade é um projeto lançado pelo Papa Francisco, no qual ele coloca, de facto, enfim, toda a energia e que marca este pontificado. Qual é a sua expectativa para o desfecho que este caminho possa ter? Ora bem, por um lado, sinto uma alegria grande, que neste momento da vida da Igreja, 60 anos depois do Concílio, nós, Igreja, façamos um momento significativo, muito marcante, de recepção do mesmo Concílio. Eu ainda pertenço àquela... É sobre tudo isso que está em causa, na sua opinião? Na minha opinião, sim. É o grande acontecimento de recepção do Concílio da nossa geração. Eu ainda pertenço àquela geração, tinha os meus 14, 15 anos, quando o Concílio aconteceu. Portanto, já não há muita gente. E, portanto, quem viveu aqueles dias, aqueles tempos, é hoje com uma enorme gratidão que vê o Papa Francisco, ou que fosse outro qualquer, dizer, porque é isso que ele diz no Sínodo, quer dizer, aliás, disse-o expressamente, no fundo, a sinodalidade não existe por si mesma, nem interessa para por si mesma, é o caminho da Igreja que assume o Concílio Vaticano II e repensa o seu modo de estar à luz daquilo que o Espírito Santo nos pede neste momento e que os desafios do mundo nos colocam. Portanto, o mundo mudou muito e a Igreja adquiriu também outra consciência de algumas questões. Basta ver liberdade religiosa, ecumenismo, o modo como se vê a Igreja em relação com o acontecimento da salvação, a Igreja como sacramento. Há inúmeras questões que nos vêm questões diretas que nos vêm do Concílio e que colocam a questão como é que nós vivemos hoje em termos de capacidade missionária, no sentido de capacidade de testemunho do Evangelho. Agora, o que eu prevejo, não sou capaz de prever exatamente, espero que tenho a certeza, digamos assim, creio que tenho a certeza. Tenho a certeza que mais ano, menos ano, os frutos deste caminho sinodal virão ao de cima. Podem demorar mais, podem demorar menos. Nós aqui temos de ter uma paciência que não é a paciência dos dias seguintes, é uma paciência das longas caminhadas. E esta caminhada é longa e nunca é definitiva, porque a Igreja está sempre chamada, em cada tempo, a encontrar as respostas mais adequadas para a situação. Agora, tenho uma previsão de um certo receio, que de facto, por um lado, não estejamos à altura do desafio que nos é colocado. Tenho receio que neste momento, esta geração à qual eu também pertenço, não esteja à altura do caminho, do desafio que nos é colocado, porque exige muito dos cristãos, exige muito dos presbíteros, exige muito dos bispos, e talvez muitos de nós já estejamos numa atitude mais passiva e pouco... E receio também que, de facto, ao mesmo tempo que cresçamos na consciência do que a Igreja deve ser face à complexidade do mundo em que vivemos, também cresçam algumas tensões. Não vejo isso com pânico, não vejo isso com... Agora, receio que possamos entrar também numa certa conflitualidade inútil, porque há questões que vão exigir clarificações, não quer dizer que seja agora já, neste sínodo, mas vão exigir clarificação e mudança também. Será determinante o sucessor do Papa Francisco para essa caminhada? Julgo que sim, e aí também temos de ter esperança, mas não podemos mergulhar numa tranquilidade absoluta. Professor José Eduardo Borges de Pinho, agradeço ter partilhado connosco estas reflexões a propósito do sínodo, da sinodalidade, do caminho em que estamos envolvidos. Muito obrigado por ter estado aqui no programa 70x7, onde de facto, tendo por horizonte o início da Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, quisemos propor algumas análises, reflexões que o professor José Eduardo Borges de Pinho tem feito e tem partilhado em inúmeras conferências que, de facto, convocam todos para este caminho sinodal. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.